Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Graças ao nosso Deus por mais um dia. Deus é bom em todo tempo, né? Ele tem nos guardado. Em meio às dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Ele nunca não nos deixa, porque Ele diz na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Embora a gente não esteja vendo, mas Ele está. Em meio às provas, às dificuldades, Ele está ali do nosso lado, segurando nas nossas mãos para que a gente não caia, né? Os irmãos podem reparar porque a gente passa por dificuldades, mas continuamos ali. Que Deus que nos sustenta, né? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é fiel. Em todo tempo o Senhor é fiel. O Senhor cuida de nós, não nos deixa sozinhos, não solta nossas mãos, porque a gente não suportaria viver longe de Ti, Jesus. Ô Espírito Santo querido, obrigada porque a cada dia as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Obrigada porque a cada dia o Senhor está nos convencendo daquilo que não Te agrada, Senhor. Obrigada por todo o cuidado conosco, com a nossa família, por todo o carinho, por toda a misericórdia, Senhor. Sem Ti nada somos, Deus. Sem Ti, Jesus, nada somos. Dependemos de Ti para tudo, Senhor. Quero Te agradecer. Quero glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Venhamos pedir também que o amado Espírito Santo venha falar conosco. Aquilo que precisamos ouvir, necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando a palavra do Senhor. Vamos enviar para outras pessoas. A gente não sabe quem está precisando naquele momento de uma palavra, e Deus é poderoso para falar com quem Ele quer. Com quem Ele quiser na hora que Ele com quem Ele quer na hora que Ele quiser, né, falar. Então, a nós cabe falar, né, enviar a mensagem, falar do Senhor, amém? E eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem que está aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, já no finalzinho do Evangelho, e dos versículos 13 em diante. É aquela passagem que fala dois discípulos no caminho de Emaús, que diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Glórias a Deus. Até aqui, irmãos, que nós vemos essa passagem que fala dos discípulos, né? Que nós sabemos que após Jesus ressuscitar, os discípulos, eles foram, alguns para um canto, outros por outros,
e eles estavam indo a caminho de Emaús. Esses dois discípulos, eles estavam conversando entre si. Com certeza estava falando sobre o que as mulheres tinham dito, né? Que foi até o sepulcro, que não estava o corpo do Senhor e que o anjo lhe apareceu e disseram que o Senhor vive. Glória a Deus. Ele tinha dito isso, mas os discípulos eles não tinham entendido. E nós sabemos que é assim mesmo as coisas de Deus. A gente não consegue entender, né, algumas coisas. Mas esses discípulos, eles caminhavam, conversando entre si, falando das maravilhas, né? Mas eu creio que eles não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando naquilo que as mulheres disseram. Até porque era algo grandioso demais, né? E Jesus se aproximou deles, mas assim, Deus não permitiu que eles o vissem e entendessem que era Jesus. Porque eles viram um homem, mas os olhos deles não conseguiam interpretar que era Jesus, né? E esses homens começaram a falar, estavam falando das coisas, e Jesus deu um que não estava entendendo nada e começou a perguntar, né, do que eles estavam falando. E eles começaram a relatar. E em nenhum momento eles perceberam que era o Senhor, né? Jesus caminhou com eles ali até chegou no destino. E depois, lá mais na frente, a gente vai ver que eles convidaram o Senhor que já era noite, né? Para ir com eles, passar a noite por ali. E Jesus foi e eles não perceberam. Jesus estava com eles ali e eles não perceberam. Muitas vezes que a Bíblia fala que Jesus, que ele não separa de nós. Ele está o tempo todo conosco. A gente não percebe, às vezes, né? Muitas das vezes a gente não percebe, mas ele está ali. E aqui, essa passagem, a gente vê a mesma coisa. Ele estava caminhando com Jesus, igual nós caminhamos com Jesus todos os dias. A gente não vê. Aqui também eles não entenderam que é Jesus. Pensou que era uma pessoa como qualquer outra. Não o Senhor, né? Então muitas vezes a gente não percebe a presença do Senhor que está ali do nosso lado. Mas basta a gente clamar que a gente vai saber que Ele está ali. Segura na nossa mão, segurando a gente para não cair, que a gente prossiga adiante, prossiga avante, sabendo que as lutas são enormes a cada dia, mas Ele está ali, seguro, nas mãos, para que nós suportemos mais um pouco. E aqui a Bíblia fala mais à frente que eles só caíram em si quando Jesus pegou o pão, tomando o pão, repartiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. Não foi nem que eles caíram em si, foi Deus que abriu os olhos deles. Eles entenderam que era Jesus. Mas Jesus desapareceu naquele momento. E eles diziam, mas nosso coração não ardia quando Ele falava conosco. Por Ele sentia algo, mas não entendia o que estava sentindo. Quantas vezes, irmãos, a gente é assim, principalmente os novos convertidos. Até hoje, tem muita coisa que eu não entendo. Então, assim, ali o corpo estava avisando, né? Eles sentiam que algo diferente estava no ar, mas não identificavam o que, né? Os corações estavam ardendo, porque o Senhor que estava do lado deles. E isso eles puderam ver, né? Então, muitas vezes a gente não percebe a presença do Senhor aqui conosco. Mas Ele está, né? Não quer dizer que Ele não está. Irmão, essa passagem ela é bem grande e ela é linda. Precisamos meditar mais na Bíblia para entender, né? Sobre quando o Senhor está falando conosco, não é mesmo? E agora eu gostaria de declarar o Salmo 91 para a glória de Deus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, teu Filho amado, Senhor, neste momento viemos te agradecer, Jesus. Viemos glorificar o teu nome, dizer que o Senhor é santo. Agradecer, Pai, porque o tempo todo o Senhor está conosco. Muitas vezes a gente não percebe, mas o Senhor está o tempo todo. A gente pode falhar, mas o Senhor está ali, porque o Senhor é fiel. O Senhor não volta atrás da sua palavra. O Senhor permanece fiel em todo momento. Jesus, obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, a cada dia, por aquilo que o Senhor continua fazendo e ainda fará, Senhor. Quero agradecer pelas famílias aqui presentes, Pai, a minha família e as demais. Pai, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, de cada irmão. Pai, eu oro, Pai, pela vida de cada um, a vida espiritual, a vida financeira, a vida privada de cada um, Pai. Pai, a familiar também, Senhor. Sabemos a importância da família para Ti, Senhor. Senhor, possa visitar cada família, Deus, restaurando, Pai, colocando tudo na Tua presença, livrando do mal, Senhor, cuidando dos filhos, dos netos, de todos os familiares, Pai. Que o Senhor possa visitar as crianças de uma forma especial, livrando elas de todo o mal, Jesus. Oh, grandioso Deus, visita o Teu povo, Pai. Nos livra, Pai, nos protege, nos dirige também à Tua presença, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, que possamos entender, Jesus, possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo, Pai. Oramos pelos missionários, sabemos do Teu povo sofrido que faz a Tua obra, Pai, que está a cada dia, Pai, em cada lugar, levando a Tua palavra, Senhor, como ela é. Pai, glorificado seja o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu quero, neste momento, Pai, te agradecer, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Amém.